Após a confirmação de sua vitória no segundo turno das eleições francesas, o presidente Emmanuel Macron fez um discurso em tom conciliatório. Pediu para que os manifestantes não vaiassem a adversária de extrema-direita, Marine Le Pen, e procurou assinar à esquerda ao eleitorado de Jean-Luc Mélenchon, que ficou próximo do segundo turno, com quase 22% dos votos. Para falar sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Florence Poznansky, que é cientista política e dirigente do partido de esquerda. Boa noite, Florence. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual essa situação aí envolvendo a eleição francesa. O atual presidente Emmanuel Macron, Marine Le Pen no segundo turno, vitória do Macron, só que agora vai ter eleições legislativas. Para a gente entender melhor, dá um panorama de como vai ser essas eleições legislativas com essa votação tão acirrada no segundo turno, envolvendo Emmanuel Macron, do centro, e a Marine Le Pen, de extrema-direita. Sim, bom, tem muita coisa para dizer. Talvez voltar, de fato, ao contexto, né? O Macron estava disputando, né, a sua possível reeleição. O cenário mais provável era o que aconteceu, ou seja, o Macron sendo reeleito e disputar o segundo turno com a Marine Le Pen. O que criou realmente a surpresa foi a chegada do Mélenchon na porta do segundo turno, aumentando ainda mais seu voto, seu resultado, e se tornando a força principal de oposição política de esquerda agora. Na França, ocorreu, mesmo que a gente pode pensar, aconteceu a mesma coisa que em 2017, tudo bem, Emmanuel Macron e Le Pen no segundo turno, Macron ganhou. Mas o que aconteceu agora nessas eleições foi a comprovação de uma mudança radical na composição do quadro político francês, porque nós tínhamos em 2017 ainda as forças políticas, vamos dizer, tradicionais, ou seja, a direita conservadora e a social-democracia. E aí a força do Mélenchon era uma força diferente de esquerda, né, mais radical, mas que ainda se distinguia dessa social-democracia. O resultado do primeiro turno, ele é a comprovação de uma mudança total do quadro, onde seja a direita conservadora tradicional quanto a social-democracia foram totalmente derrubados, abaixo de 5%. E destacam-se, então, 3 blocos políticos, que é o que você chama de centro, que seria a composição dessa direita, inclusive, eu acho que uma expressão brasileira que se utiliza bastante é o extremo centro, né? Eu acho que ela se aplica muito bem na descrição do que é o programa Macron, né? Nessa ideia de centro, que na verdade continua sendo neoliberal, a extrema-direita da Marine Le Pen e esse novo bloco de esquerda radical que é composto hoje pela Unidade Popular. E aí eu não respondi a questão da legislativa, não sei se você quer fazer uma pergunta, eu posso falar sobre isso também. A gente vai querer, sim, claro, falar sobre isso, mas acho que para a gente terminar as eleições presidenciais, eu tenho uma curiosidade sobre a Marine Le Pen, que é o seguinte, Florence, foi a terceira vez que ela tentou e a terceira vez que ela perdeu. Eu queria entender contigo, a França os franceses não aceitam um governo de extrema-direita? Existe, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, pela história política francesa, não há espaço para uma figura como Marine Le Pen. E também gostaria que você contasse um pouco sobre ela, porque ela é uma figura curiosa, né? Ela parece uma tiazinha fofa, ela tem um Instagram de gatos, mas... Não é isso, ela tem um monte de gato, mas aí é o que eu brinco, né? Mas ela tem políticas aí bem complicadas, né? Bem questionáveis. Então, contar um pouco pra gente quem é essa pessoa que tenta tanto chegar ao poder na França e não consegue. Eu acho que nisso você tem razão no fato de que, mesmo que
tinha um ódio grande contra o Macron. Macron perdeu votos em relação ao segundo turno de 2017 e havia uma possibilidade, inclusive, um terço dos eleitores do Mélenchon tinha falado que eles anulariam o voto e o outro terço falou que iriam se abster. Então, só ia ter um terço dos eleitores que falavam que votariam. Isso era o esperado. Então, de fato, nisso aí havia uma incerteza, mas, afinal, o resultado das urnas foi que a grande maioria dos eleitores do Mélenchon realmente foram votar Macron por medo. Eu, inclusive, pessoalmente, votei no Macron, porque eu não queria, de jeito nenhum, que essa possibilidade acontecesse. Porque a Marine Le Pen é a filha, né, do Jean-Marie Le Pen, que é um racista xenofóbico notório, que fez a guerra da Argélia, lutou contra a independência do povo argelino, e ela, portanto, que ela realmente conseguiu fazer uma campanha de desdiabolização, né, tornou-se um partido, vamos dizer assim, frequentável. Ela ainda representa essa extrema-direita e ela tem, inclusive, dentro dos seus quadros políticos, gente que teve confrontos com militantes antifascistas, que ainda alimenta os grupos identitários de extrema-direita. Então, acho que esse imaginário não conseguiu fugir, e também a questão da abstenção, né? Que isso é um problema trágico, porque, inclusive, ele faz que não há mudança radical atualmente, né? Houve todas as pessoas que hoje se abstiveram, elas identificaram, na verdade, que não há possibilidade de mudar os problemas da França pelas urnas, né? Então, elas estão deixando de se interessar na questão cidadã. E essas pessoas são as que são diretamente vítimas dessas políticas neoliberais, né? E o grande desafio nosso era tentar, né, da campanha do Mélenchon, era tentar envolver essas pessoas. Nós conseguimos, mas faltou ainda alguns votos. Então, a possibilidade de dizer, eu vejo que tem um monte de problema, mas eu não vou querer votar mais, faz que, na verdade, os que vão votar são os mais incluídos, os mais ricos, os mais velhos, que tendem a ter um voto mais conservador. Falou desses três blocos que se formaram com essa eleição na França agora, de centro, extrema-direita e de esquerda, né, com esses quase 22% de Jean-Luc Mélenchon. Qual é o cenário para as eleições legislativas a partir de agora? Onde o Jean-Luc Mélenchon se insere neste quadro, Florence? O que está acontecendo agora é alguma coisa bem interessante, eu acho, mas bem histórico também, né? As eleições legislativas, elas até então, elas não eram assim um marco importante. A França vive um sistema presidencial, e o Mélenchon, ao sair, né, então ao enxergar, né, esse terceiro bloco, ele jogou um desafio. Ele falou, então vocês não quiseram me eleger presidente, então vocês vão me eleger primeiro-ministro. Porque, na verdade, acontece que o parlamento, né, a maioria no parlamento que permite designar o primeiro-ministro. Então, ninguém elege o primeiro-ministro é escolhido pelo presidente, mas ele deve ser aprovado pelo parlamento. Então, se tem uma maioria de uma tendência política, o primeiro-ministro torna-se o oriundo, né, dessa maioria. E aí, durante o primeiro turno, inclusive foi também um dos fatores que talvez fez que a gente não conseguiu chegar no segundo turno, é que não conseguimos envolver todas as organizações políticas, né? Ficaram algumas organizações políticas de fora que fizeram resultado muito baixo, né? O próprio Partido Socialista, o Partido Comunista, o Partido Verdes. E aí a ideia foi já que nós agora temos a responsabilidade de estar liderando esse novo bloco político, nós vamos, dentro dessa unidade popular que está se construindo, que pretende se tornar um novo bloco político de esquerda, de oposição, nós vamos discutir para construir uma unidade popular maior e alcançar um bloco majoritário que poderá indicar
o Mélenchon como primeiro-ministro. Então, esse é um projeto que faz, que nós estamos chamando isso de terceiro turno, né? E que deixa essa eleição legislativa com uma outra dimensão em termos de expectativa política que antes não existia. Então, nós estamos agora disputando esse terceiro turno. Florence, é possível a gente entender e compreender que agora, como você bem falou, um terceiro turno, que as esquerdas realmente, de fato, trabalhem unidas e aí que as pessoas que deixaram de votar, que antes votavam na esquerda, vão votar aí nas eleições legislativas que vão acontecer na França há pouco mais de um mês? É possível entender esse quadro novo que se forma, que se desenha? Não é simples, porque todas essas formações políticas entenderam, estão negociando, faz 2 semanas que essas organizações estão se reunindo, etc. Então, o desafio é grande, mas é verdade que essas organizações, elas também têm bases políticas históricas, principalmente o Partido Socialista, que fracassou, né? Inclusive teve um voto historicamente abaixo do Partido Comunista. Eu acho que isso é um marco histórico, de alguma forma. Mas eles têm alguns caciques locais, né? A eleição legislativa na França é como um voto distrital. Então, cada distrito, são mais de 500 distritos, cada distrito elege uma pessoa no voto majoritário por 2 turnos. Então, não é fácil ganhar, né? Você tem que disputar uma eleição. Mas essas organizações políticas, que inclusive hoje, já que elas fizeram um resultado abaixo de 5%, elas não tiveram nenhuma de suas despesas reembolsada, né? O sistema político francês faz que o poder público, o financiamento público reembolsa as campanhas políticas acima de 5%, né? Não tem financiamento privado de campanha, ou ele está muito controlado. Então, todas essas organizações tiveram gastos enormes e não vão ter reembolso. Elas têm problemas financeiros gigantes que fazem, inclusive, que elas não vão conseguir financiar a eleição legislativa de uma maneira razoável. Então, elas, de uma forma, estão obrigadas a discutir, conversar, mas elas também não querem perder sua independência política, né, sua autonomia política. Então, toda essa discussão está ali, mas a proposta é construir uma unidade popular onde todas as organizações teriam esse espaço, essa possibilidade de disputar, para a gente alcançar a maioria. É esperado, portanto, que haja menos participação política na eleição legislativa do que na eleição presidencial. Isso é comprovado, a abstenção ela sempre é maior e a eleição que mais consegue envolver a participação popular é presidencial. Então, nós já esperamos um pouco isso. Portanto, não quer dizer que não vai ter participação e que esse desafio do terceiro turno não possa criar uma participação, sim. Perfeito. Tá certo. Conversamos com a cientista política Florence Posnanski. Florence, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade aqui no Revista Brasil TVT. Obrigada. Abraço. Abraço.